Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cine Clube Paralelas. A gente está dando continuidade à nossa série Cinema no Mundo, em que a gente discute títulos de filmes no mundo todo e a gente busca filmes que não são tão conhecidos e países que não são tão explorados. Esse ano, a gente já discutiu títulos do Japão e da Dinamarca e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre um filme que foi escolha do Wilmerson, e ele escolheu logo a Hungria. Por que é que você escolheu, no caso, a Hungria? Você escolheu a Hungria e foi pesquisar, ou você já tinha visto algum filme que tinha te chamado a atenção e tal? Na verdade, eu escolhi O Quinto Selo. Eu queria apresentar o filme, e aí... Encaixou a Hungria. Encaixou a Hungria, que aproveitei, não tivemos Hungria ainda, e a gente já fala muito pouco, então é uma chance da gente se abrir um novo oceano pra gente, né? É verdade. Se você pensar, qual foi o filme húngaro que você assistiu? Eu acho que a gente tem que fazer uma forcinha. Depois eu fiquei lembrando, eu já tinha assistido filmes húngaros. Mas, assim, não é um país que passa pela nossa cabeça, assim, rapidamente quando a gente pensa. Mas é um engano que a gente vai tentar corrigir aqui nesse bate-papo, né, Will? Porque você assistiu bastante filme nessa procura, né? Quando a gente combinou de falar sobre a Hungria, eu saí maratonando. Também não conhecia muito, e foi muito legal, porque eu conheci não só novos filmes que estavam fora do meu radar completamente, como também novos diretores, diretoras, sabe? Artistas que eu não conhecia ainda, atrizes. Muita gente boa, muita gente maravilhosa. E o cinema da Hungria, ele é realmente, assim, meio pouco falado, né? Não recebe tanta atenção, mas é meio injusto, porque, como eu falei, tem muita coisa boa lá. E eu acho que dá pra gente até fazer as indicações, né? De diretores, de obras para procurar. Já de cara, dizer que na Fílmica, o serviço de streaming Fílmica, né, brasileiro, tem muito filme húngaro, tem muita coisa legal. Inclusive lá tem muita coisa da Marta Mesaros. Eu não sei se pronuncia desse jeito o nome dela. Mas a Marta é uma diretora super importante na Hungria. Ela foi a primeira diretora mulher a ter um longa, a realizar um longa, que é muito maluco, porque isso aconteceu nos anos 60, demorou muito, né? E o filme mais popular, eu acho, mais conhecido da Marta, é o Adoção, que é de 1975. Ele está na Fílmica. É um filme sobre uma mulher que adota uma criança, né? Tá bem na cara pelo título. E é um drama bem aclamado. Saiu em DVD no Brasil pela Obras Primas do Cinema. Também foi lançado em Blu-ray pela Criterion Collection. Então é um filme húngaro já um pouco mais popular. E ela tem um outro conjunto de obras que é muito conhecido, que é a trilogia do Diário. Foi lançado entre 1984 e 1990. O primeiro filme, eu acho que da trilogia é o mais conhecido. Ele se chama Diário para Meus Filhos. O segundo, Diário para Meus Amores. E o terceiro, Diário para Minha Mãe e Meu Pai. E a obra da Marta fala muito sobre maternidade e outras questões femininas. É uma obra que vale muito a pena conhecer. É muito legal você estar começando a sua indicação como uma diretora, né? Porque, assim, uma das preocupações que a gente tem lá no Cine Clube é tentar trazer títulos realmente de realizadoras, né, mulheres, até para tentar, né, abrir um pouco a cabeça das pessoas, assim, as possibilidades, como a gente está fazendo no caso com o cinema húngaro, né? Com certeza você viu que é uma filmografia vasta que você teve que procurar e que talvez você não encontre referências dela, assim, nesses streamings mais populares, ou nas publicações mesmo de cinema, as pessoas não falam muito, né? E mais que outros diretores você pode falar pra gente? Inclusive a Marta, ela foi casada com um outro diretor, um diretor fantástico, chamado Miklos Jankso. As obras dele são muito obras em períodos de guerra, de conflitos, são obras, eu diria, mais ousadas e também
tocam em temas caros à Hungria. E filmes dele que eu posso indicar é Vermelhos e Brancos. É um filme sensacional. Ele é de 67. E um outro grande filme do Miklos Jansson se chama O Sem Esperanças. Né? No inglês é The Round Up, que é de 66, um ano antes do Vermelhos em Brancos. E os dois filmes são visualmente bem impactantes, deslumbrantes, assim, dá para ver que ele tinha um cuidado muito grande com o visual e com a composição dos seus planos, dos seus quadros. E outros filmes famosos, populares do Miklos Jansson são Salmo Vermelho, de 72, e Electra, Meu Amor, de 74. Tem um outro filme dele que eu não assisti, porque eu não tive tempo nessa jornada, né? Mas que eu fiquei muito curioso pelo título, que se chama Vícios Privados, Virtudes Públicas, de 1976. Não assisti esse. Esse filme foi indicação do professor Firmino Holanda, da Universidade Federal do Ceará. Quem aqui do Ceará talvez conheça o Firmino. Ele me indicou esse filme, só que eu não tive tempo de assistir. Ele é muito fã do Miklos Jansson, e a gente conversou bastante sobre ele. E é um cineasta que vale muito a pena. Para mim, dos cineastas que eu conheci, é um dos destaques. Na Fílmica, só para indicar mais alguns filmes, vou focar em que está na Fílmica, porque é mais fácil, né? É mais acessível. Existe um filme chamado Amor, de 1971, do Karol Mak. Esse filme é sensacional. Ele é um filme que entrelaça passado, presente e futuro de maneira muito, muito sutil, às vezes quase que imperceptível. É um grande filmaço. É uma história de amor, mas também tem um grande contexto social e vale muito a pena assistir. Um outro filme, para quem gosta de suspense, investigação, e está a fim de um filme de detetive diferente, existe um filme chamado Crepúsculo, que está lá na Fílmica também, que é o filme de assassinato, de investigação mais viagem que existe na história. Porque, eu sendo bem sincero, eu nem sei quem matou quem. É um filme muito mais focado em criar uma atmosfera, criar um clima, do que realmente ter uma trama bem definida. Mas você surpreende com o cuidado com a fotografia, com o uso do som, com os enquadramentos, é tudo, apesar de não ter explicação do que está acontecendo direitinho, mastigadinho, eu acho que vale muito a pena assistir, e também fica mais essa dica. E só tem mais um filme que eu queria falar, dois, na verdade, que não estão na Fílmica, mas eu queria mesmo assim indicar, porque são animações, e as animações húngaras, eu fiquei assim surpreso com elas, porque são muito, muito diferentes das animações que a gente costuma consumir, seja do Japão, seja dos Estados Unidos, seja brasileira. Existe um filme de 81 chamado O Filho da Égua Branca, que é um filme baseado em uma história folclórica. É engraçado o título, né, pra gente aqui, cearense principalmente. Mas é isso mesmo. É baseado em um conto folclórico da Hungria. Esse filme é bem famoso, na verdade, assim. Se falando de Hungria, né, comparando com os outros, ele é mais popular. Ele foi lançado em Blu-ray em alguns lugares do mundo já. É uma animação muito diferente, momentos bem, bem psicodélicos, assim, é um sonho. A animação é incrível, vale muito a pena assistir, e é curtinha, acho que tem 1h20 por aí. E uma outra animação que eu queria recomendar, ela se chama Banho de Espuma. É de 1980. É uma história muito almodoviana. Se você for assistir, você vai lembrar do Almodóvar, provavelmente, apesar de ser uma loucura completamente diferente, e o estilo de traço dela é completamente despojado, assim, ele não se preocupa muito bem com os rostos dos personagens, e vão mudando. De quadro a quadro, assim, às vezes o rosto muda completamente, assim, e é como se você estivesse realmente em um universo, algo que não existe. Apesar de ser uma história pé no chão.
E, além do mais, além dessa loucura toda que o traço tem, o estilo da animação traz, é um musical, é uma animação musical. Então, a determinada altura, os personagens começam a cantar e as músicas também são esquisitas. Esse filme é todo esquisito, na verdade. É um dos filmes mais esquisitos que eu já vi na minha vida. Mas vale muito a pena assistir, vale muito a pena procurar. E quem quiser esses filmes, na verdade, quem se não encontrarem aí, tentem me procurar nas redes sociais, porque eu tenho esses filmes e eu posso disponibilizar os links do Google Drive com eles. E é isso. Eu acho que a gente pode partir para começar a falar do nosso tema principal hoje. A gente tem como realizador desse filme o Zoltán Fabri, que é um nome relativamente fácil de falar, porque uma das particularidades que a gente vai ver da Hungria é que é impossível pronunciar qualquer nome. Então, assim, a gente não vai se preocupar com isso. Você assistiu alguns outros filmes do Zoltán e até recomendou pra gente, né? Você recomendou Os Meninos da Rua Paulo, não foi isso? Isso. E isso. o Carrossel... Carrossel do Amor. E o Carrossel do Amor. Pois é, inclusive o Will, na sua apresentação, ele passou um trecho do Carrossel do Amor encantador, o trecho do filme que ele passou, né? Então a gente vê que é um cinema de alta qualidade mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho do Zoltán pra gente. O Zoltán, ele é um dos cineastas mais premiados da Hungria, eu acho, também mais populares. Talvez hoje em dia ele não seja tão conhecido assim, eu já vi pessoas explicando que talvez seja por ele ser tão popular no meio do cinema de arte, eu não gosto dessa expressão, né? Mas no meio do cinema de arte, as pessoas acabam um pouco esquecendo ele, assim, dando mais atenção ao Yankso, por exemplo, né? O Miklos Yankso. Mas o Zoltán, ele era diretor, ele roteirizava a maior parte dos seus filmes, ele fez direção de arte de alguns dos filmes, e antes disso ele foi diretor de teatro e também ator. Então, é um cara que teve uma grande experiência no teatro. E antes do teatro, na verdade, ele queria ser pintor, foi para o teatro, dirigiu peças, virou assistente de direção e depois virou diretor, né? E trabalhou também em alguns filmes apenas como diretor de arte, né? E ele trabalhou entre 1951 e 1983. Ele dirigiu 22 filmes, dos quais, desses 22, 15 ele roteirizou. Ele teve vários filmes selecionados para competir ao Oscar de filme estrangeiro, inclusive o Quinto Selo, filme que a gente vai falar hoje, porque o governo da Hungria gostava dele, e assim, geralmente escolhiam ele. Ele era meio que querido lá, diferente do Miklos Yankso, porque o Miklos Yankso ele já era mais afrontoso contra o governo, né? E o governo nessa época era um governo controlado pela União Soviética, né? Então o Miklos Yankso era crítico ao governo e o Zoltán fazia filmes onde os inimigos eram os nazistas, como o filme que a gente vai falar hoje, né? Então o governo gostava mais dele. E ele faleceu em 1994, infelizmente, meio cedo, mas já tinha se aposentado como diretor e trabalhava na época como professor. Ele virou professor na universidade onde ele estudou, que é a Academia de Teatro de Budapeste, que quando ele estudou era só Academia de Teatro, mas quando ele virou professor era Academia de Teatro e Cinema. Quando ele estudou não tinha ainda o curso de cinema, e depois já tinha, e aí ele virou professor, e ele foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Moscou de 79, um prêmio honorário pela contribuição, né, pelo conjunto da obra, do trabalho dele. E é isso. Eu acho que o Carrossel do Amor é um outro filme muito popular dele, assim como Os Meninos da Rua Paulo. E os dois, esses três filmes, O Quinto Selo, Os Meninos da Rua Paulo e O Carrossel do Amor, também estão na Fílmica. Então, mais uma vez, fica a indicação. Isso é uma das coisas boas de estar no Cineclube, né? Porque a gente pode muito bem sentar para conversar de filmes bem reconhecidos e tal, populares, mas a gente pode também explorar coisas novas. E é uma oportunidade que a gente tem quando a gente tem um colega que assiste um filme e propõe esse desafio para a gente também. Que no caso desse filme que a gente vai falar agora, O Quinto Selo,
É um desafio, sim. Já que o Will falou aqui várias vezes da Fílmica, eu vou tomar a liberdade de ler aqui a sinopse que está no site da Fílmica. Né? O Quinto Selo é um filme de 1 hora e 48 minutos, né? Ele está encaixado aqui como um drama, guerra, suspense. É um filme de 1976. Budapeste, em 1944, os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Um relojoeiro, um livreiro e um carpinteiro estão bebendo em um pub suburbano com o proprietário quando um estranho se junta a eles. O relojoeiro faz uma pergunta hipotética que mudará suas vidas. Um dos melhores filmes Karmespiel do cinema húngaro, com atores e diálogos lendários. Aí a gente tem aqui no elenco Laszlo Markus, Svan Deg, Ferenc Bence, Sandor Horváth e outros, né? Direção de Zoltán Fabre. Essa sinopse aí tá perfeita, é isso mesmo, né? Se você for falar desse filme para alguém, é um filme em que alguns amigos se juntam para conversar em um bar, até que chega, né, nessa primeira parte do filme, uma pessoa estranha ao grupo e passa uma boa parte do filme conversando, mais de um terço do filme conversando. Mas eu acho que a gente pode contextualizar um pouco mais. O filme, apesar de ser um filme de 1976, como já foi dito na sinopse, ele se passa durante a Segunda Guerra, em Budapeste, não é isso? E como é que era o cenário da Hungria nessa época? A gente pensar em termos de aliados, o eixo, com quem que a Hungria se alinhava nessa época? O filme se passa em 44, já perto do final da guerra, e a Hungria, contextualizando bem, depois da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu muitos territórios, né? Ela sofreu um processo parecido com a Alemanha. Sim. Teve tratados onde ela perdeu grandes porções de terra e aconteceu um sentimento de ter saído completamente humilhado da guerra, né? Teve crises financeiras e isso deu margem para a ascensão de um fascismo. Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Hungria se uniu ao lado do eixo, junto com Japão, Alemanha e Itália. Depois desses três países, a Hungria era um dos grandes países participantes do eixo. E, sobretudo, eles eram contra a União Soviética. Eles não gostavam mesmo da União Soviética. Mas, por 44 ou 43, eu não vou lembrar o ano exatamente, a União Soviética estava perto de invadir a Hungria já era algo assim iminente, era um risco que era algo que não tinha como ser evitado, e a Hungria tentou fazer um acordo, tentou se entregar e fazer um acordo com o Exército Vermelho, com a União Soviética, e quando Hitler ficou sabendo disso, ele mesmo invadiu a Hungria, que era até então um país parceiro, invadiu a Hungria e deixou no comando da Hungria um partido chamado Partido da Cruz Flechada, que é uma versão húngara do Partido Nazista, basicamente. Inclusive, eles são responsáveis por milhares de mortes também. E esse filme, ele se passa durante o período que a Cruz Flechada está tomando de conta da Hungria. Então, a população é uma cidade que está sendo atacada, ao mesmo tempo que existe um governo fascista, nazista, totalitário, ali ocupando a cidade, fazendo o que bem quer com a população e caçando judeus e outras minorias, né? E é isso, o filme se passa nisso. O filme começa com esses amigos dentro de um bar, né? E ao redor deles, do lado de fora, tá rolando ataques. Não, eu acho curioso, porque a gente está falando de um filme em que as pessoas vão passar boa parte dele conversando,
Mas a gente não deve se enganar e achar que, por exemplo, a câmera vai estar estática mostrando aquelas pessoas conversando. Não, ela movimenta bastante. A gente vê que aquele olhar é um olhar muito curioso em cima daquelas pessoas e daquele ambiente. Ele tenta passear por aquilo ali, no próprio diálogo, com uma troca muito grande, né, de diálogos, e ela vai caminhando e mostrando aqueles rostos e tentando mostrar um pouco daquela personalidade. E você percebe ali as personalidades bem distintas daquelas pessoas. Então, acho que o filme se preocupa bastante, o diretor se preocupa bastante com isso, né? Com esse movimento e com essa tentativa de mostrar dentro de um diálogo, dentro de uma forma muito orgânica, quem são aquelas pessoas. Sim. A obra, o filme parece, ele tem esse início muito teatral, né? E então o diretor tinha medo de cair para esse lado mais teatral. E ele usa câmera, esse movimento de câmeras, como ele passeia ali ao redor da mesa, né? E ao redor do barco, como um todo também, muitas vezes, para escapar disso. Então, o ritmo que ele dá, a montagem, os closes também, que às vezes o enquadramento que ele faz na face, né, dos personagens. E apesar de ter essa teatralidade, o filme é baseado em um livro, né? Não era uma peça de teatro. Eu acho que anos depois teve uma peça de teatro, teve uma adaptação para o teatro, mas é isso, o teatro veio depois. E você estava falando dos personagens, eu acho super legal, porque cada um realmente é bem distinto, né? Cada um, a gente vai pouco a pouco conhecendo mais deles, inclusive a gente vai conhecendo como eles se comportam perto dos amigos, como eles se comportam na sua intimidade, né? Que tem algumas diferenças. E eu acho muito legal que o filme começa, a gente tem esse contexto de guerra, de algo tenso que está acontecendo ali naquela cidade, que é Budapeste, mas o filme começa eles falando sobre carne. Né? É verdade. Falando sobre receita de carne. Então o filme começa no algo assim que é banal, né? Uma conversa assim. Apesar de que já banal, mostra, mas é simbólico. É simbólico, porque mostra como eles não tinham acesso àquilo e como eles estão aqui tratando aquilo como quase um evento, né? Eles tratam a carne como algo escasso e até o cigarro também. É verdade. Em dado momento, uma pessoa pega um cigarro e aquilo por você estar luxando com esse cigarro, né? Então, dá o contexto, né? Dá também esse Inclusive, já que você falou disso, assim, sem querer entrar em detalhes demais agora, porque eu acho que a gente vai poder entrar em detalhes a respeito depois, mas um personagem fala que trocou um pedaço de carne por uma obra do pintor conhecido, um pintor renomado, o Hieronymus Bosch. E à medida que aquele primeiro diálogo vai se dando, você vai ver em alguns momentos cortes para detalhes de uma obra muito famosa do Hieronymus Bosch, talvez a mais famosa de todas, que é O Jardim das Delícias Terrenas. Por isso que eu falo que é simbólico, porque quando você fala em carne, você fala muito de alguma coisa que vai ser discutida nesse quadro depois, né? Que a gente pode entrar mais no finalzinho. Mas é muito bacana, porque assim, eu já estava assim, vou falar que é a minha experiência pessoal. O Will faz uma apresentação e na apresentação ele coloca na capa da apresentação O Jardim das Delícias Terrenas. O que tem a ver com o filme, né? Eu já fiquei pensando assim, porque é uma das minhas obras preferidas, já viajei para ver essa obra. Eu adoro a arte, principalmente pintura, né? E fiquei, o que tem a ver? O que tem a ver isso aqui? E fiquei de perguntar a ele na apresentação, não perguntei, vou esperar passar. E começou a assistir o filme. Quando começa, logo no começo do filme, você vai ter essas inserções de detalhes do quadro, porque é um quadro que ele é um tríptico, não é assim? Então ele tem 3 partes bem marcadas dentro do quadro, mas cada elemento desse tríptico, se você for olhar, é um quadro cheio de simbologia e detalhes. Então, assim, é um quadro riquíssimo. E ele vai dando closes naqueles detalhes. Então, assim, para mim foi perturbador ver aquilo ali. Eu já comecei a tentar, por que essa obra? Porque, com certeza, ele fala que foi uma obra que foi trocada por um pedaço de carne. Não foi essa. Não tem perigo ter sido essa. Mas por que falar dessa obra dentro desse filme? Então, a gente vai poder conversar um pouco mais a respeito. Mas já é uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque, nesse primeiro momento do filme, você tem que ter uma certa concentração
Porque é um diálogo aparentemente banal, é uma coisa comezinha, aquela coisa ali do dia a dia. Mas ali já eu entendo que essa preocupação é para estabelecer essas personalidades. Então, assim, você tem que fazer um esforcinho para prestar atenção naquilo ali. Não tanto no conteúdo, mas naquela tentativa de conhecer aquelas pessoas dentro de um diálogo, né? E para mim, logo, assim, o diálogo vai começando a tomar contornos mais sérios, mais políticos, mais sociais, que refletem aquela época e que, na verdade, eu acho, tem alguns diálogos ali que eu acho bem atuais, na verdade, inclusive para o nosso Brasil, de 2024. Eu acho que é bom a gente falar da questão da quinta pessoa que chega, né? Então, os 4 amigos, que é um vendedor de livro, um relojoeiro, um carpinteiro e o dono do bar. A gente não vai saber o nome dessas pessoas, porque são nomes difíceis. Então, acho que é bom a gente se referir a eles pelas profissões, né? E a quinta pessoa que chega, que eles não conheciam, e a gente também não sabe de onde é que vem, é um fotógrafo, né? Que quando abre a porta, o dono do bar já dá meio que um grito nele, porque ele demora muito para fechar a porta. E a luz do bar pode chamar atenção para ataques aéreos. Então, a gente já vê que tem essa preocupação também, que a cidade pode ser bombardeada a qualquer momento. É verdade. E a gente vê que, de certa forma, mesmo com as discussões, com a diferença de personalidade daquelas pessoas, existia um certo equilíbrio ali. E a partir do momento que chega a quinta pessoa, você nota que tem um desequilíbrio ali que se forma. Isso vai gerar uma tensão, né? Essa tensão é fundamental para o que vai acontecer depois. Eu tenho a impressão que eles são 4 amigos já de longa data e que se encontram ali já há algum tempo, como fosse uma atividade deles. Por isso que por essa ter essa intimidade, que às vezes eles meio que ofendem um ao outro, assim, brigam, assim, coisas de amigo mesmo, assim, de quem tem intimidade para poder brigar, assim, com o outro, né? E chega o número 4 aquele número 4 também fala muito do equilíbrio, né? E o quinto ele já nota que tem alguém sobrando, já quebra. E aí, como é que eu vou me encaixar nessa E o quinto, ele já chega fazendo uns questionamentos, assim, que ele pergunta pro dono do bar o que ele faria se alguém o chamasse de idiota, né? Eu acho que o dono do bar faria, né? E aí o dono do bar, não faria nada. Não, mas e se essa pessoa continuasse te chamando você de idiota? E ela te gritasse na rua que você é idiota, que você faria? Aí o dono do bar, que antes dessa pergunta estava dizendo que nada justificaria uma guerra, ele fala que seria forçado a bater na pessoa que está chamando de idiota, né? E aí o vendedor de livro fala, é assim que começam as guerras. Você disse que não tinha, que guerra nenhuma tinha justificativa, mas você acabou de dizer que bateria em uma pessoa por isso, né? E aí começam a surgir questões, né? E aí o cara, o fotógrafo, novamente, ele fala uma coisa que eles começam a discutir, que é uma coisa muito legal, que é o que eu acho também muito atual, que é sobre pessoas que têm uma crença muito forte em algo e que estão propensas a fazerem o que for possível para outras pessoas acreditarem no que elas acreditam. Inclusive, o uso da violência. E aí eles começam a conversar sobre isso. Para mim, isso é uma visão do que é o fascismo também, né? Um grupo de pessoas que acreditam em algo e que quer impor aquele algo que elas acreditam a todo o resto. No Brasil, a gente está vivendo algo parecido. No Brasil, o que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado foi isso. E se a gente não tomar cuidado, pode acontecer novamente uma tentativa disso, né? Amigo, tem uma frase muito conhecida, acho que é do Bertold Brecht, que fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. E é isso, né? Então, são diálogos ali que começam banais, falando de receita de carne, logo estão falando sobre estruturas do fascismo, né? Como o fascismo funciona, como acontece. E ali eles têm ali um exemplo de pessoa que estava fazendo exatamente isso, né? Eles não falam o nome do Hitler, mas claramente eles estão falando do Hitler. Inclusive eles falam assim como que uma pessoa consegue dormir tranquilamente, sabendo que ela é responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. E é onde vai entrar na pergunta ali, na primeira parte do filme, na pergunta central, que aluga um triplex na cabeça de todos os personagens e na nossa também, né? Com certeza na nossa também, porque a gente fica realmente, depois do filme, pensando como se comportaria, porque
Não é, é difícil até você imaginar o que você faria. E depois o que acontece no filme, você, de certa forma, o personagem, de certa forma, eles são confrontados com a situação, vamos dizer, na prática, Sim. do que eles antes Sim. teorizaram, né? Então vamos falar dessa parte aí agora. O finalzinho, finalzinho da primeira parte é lançada essa pergunta. Qual é essa pergunta? O relojoeiro, em determinado momento, ele faz uma pergunta ao carpinteiro, né? Faz um questionamento ao carpinteiro, e essa pergunta acaba se expandindo para todos os outros, né? Ele coloca a seguinte situação: você vai morrer em 5 minutos e você precisa escolher como você vai renascer. E você só tem 2 opções. Uma delas é como um senhor de escravizados, é um senhor que tem muitos escravizados, um senhor muito rico, de muito poder. Eu não me lembro, acho que ele tem uma ilha. E a outra opção é você ser um escravizado desse senhor. O escravizado desse senhor, ele sofre muito. Muito, 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 muito mesmo. E aí o relojoeiro explica o que esse escravizado passa. Ele, em determinado dia, o senhor dele o vê sorrindo e o arranca a língua, por isso, como um castigo do que ele estava sorrindo. Ele perde um olho, a filha dele é dada ao senhor dele, ainda é uma fase ali, eu acho que talvez até infância, se duvidar. E o filho também depois é dado a um outro, dado de presente a um outro senhor de escravizados. A esposa dele, em determinado momento, é arrancada um dos olhos. Aliás, ele que tem um dos olhos arrancado, e a esposa o nariz. Enfim, são pessoas que sofrem muito, né? Ele sofre muito, esse escravizado. Mas ele, né, o relojoeiro explica, Ele, pelo menos, ele tem um alívio de ter a consciência tranquila, de não ter cometido nenhuma iniquidade. Ele põe na cabeça dele que ele pode viver com sua cabeça tranquila, porque a consciência dele está tranquila porque ele não cometeu nenhuma daquelas. Exatamente. Só que, por outro lado, o senhor do escravizado, ele acha, na cabeça dele, que ele está fazendo tudo correto também. Que ele está seguindo a moral da época. Que nada do que ele fez é realmente errado. Que ele acredita que ele dorme à noite tranquilamente. Porque na cabeça dele, toda essa maldade não era maldade. Era algo que ele devia fazer. Ele estava fazendo o papel dele, que era esperado dele. E que, na verdade, ele era um exemplar senhor de escravizados. Então, o relojoeiro coloca essa situação. Quem você escolhe? Se você vai renascer como um escravizado ou como um senhor desse escravizado, que tem uma vida muito boa, e ambos têm a consciência limpa. Nenhum deles sente culpa. Um sofre muito, o outro é quem causa sofrimento, mas não sente culpa. E aí? Quem que você vai escolher, né? Aí eles vão falar as opiniões dele, claro que não é uma coisa simples, né? Tem toda uma discussão. Aí eles vão contestando a resposta de um de outro. Não, você faria assim, você seria isso, você seria aquilo outro. Na verdade, não é uma pergunta fácil de responder, né? Assim, é uma pergunta que ele não dá outra alternativa que não essas duas, né? As duas são horríveis, porque isso é consciência, ninguém quer sofrer. Né? Sim, eles se indignam, na verdade, né? O vendedor de livro, ele se indigna com essa situação, com essa pergunta, né? Ele não quer responder, né? E o relojoeiro, ele já... aliás, o carpinteiro, que foi quem foi perguntado, né, inicialmente, ele pede mais tempo, ele quer mais tempo, e ele acha que é uma pergunta importante, mas que 5 minutos não tem como responder, né? Uhum. E o dono do bar também fica indiferente, né? Se faz de diferente, ele não quer saber daquilo. Já o fotógrafo, quando eles estão saindo ali do lugar, porque essa pergunta já é quase nos finalmente, né? Ele diz que resolveu. Ele diz que já sabe qual é a resposta dele. Aí ele diz que escolheria nascer como escravizado. E aí o relojoeiro, que foi a pessoa que propôs a pergunta, fala na cara dele, você tá mentindo. E aí todos os outros também meio que concordam com o relojoeiro, que ele escolheu uma resposta ali mais cômoda para ele, algo mais fácil, né, de admitir.
E que ele estava mentindo, que ele não tinha pensado o tempo suficiente. E o fotógrafo vai para casa, pé da vida, né, com isso. E depois disso eles vão cada um para sua casa, na verdade. Na segunda parte a gente vai ver um pouco mais sobre aquelas pessoas que a gente estava acompanhando na vida pública. Agora a gente vai ver um pouquinho na vida privada, cada uma dessas pessoas. E a gente vai descobrindo que a gente fez alguns julgamentos antecipadamente também. Que algumas pessoas que a gente imaginava que eram horríveis, na verdade tinham lados bons. E outras pessoas que a gente imaginava que eram muito retas, corretas, família, né? Na verdade eram meio, né, um pacotinho completo, né? Gosta tanto de família que tem mais de um. Exatamente. Não, e eu acho isso maravilhoso no filme, porque primeiro, quando você está assistindo, a primeira impressão que você tem é que talvez o filme se passe todo ali, dentro do bar, né? Aí depois eles se separam, vai cada um para sua casa. Durante essa noite que a gente vai acompanhando eles, cada um vai, em determinado momento, mostrando ali quem realmente eles escolheriam ser, né? O relojoeiro, na primeira parte, ele é muito cínico, ele é debochado. Ele quase não fala nada além dessa pergunta que ele faz ao carpinteiro, né? Essa situação que ele propõe. O resto dos diálogos dele é tudo piadinha, tirando onda com o pessoal, agindo com um pouco de superioridade às vezes. E na segunda parte, a gente descobre que ele, na casa dele, ele fez um abrigo para crianças, né, órfãos da guerra. Muito provavelmente a maioria judeus, né? A gente descobre que ele tem um lado, na verdade, muito, muito nobre, que ele cuida dessas crianças, que a esposa dele faleceu há 3 anos, ele também cuida dos filhos, do casamento. Então, o cara que parecia ali não ligar para nada, na verdade, liga para muita coisa, né? E o dono do bar, ele mora num próprio bar, né? E a gente vê ele conversando com a esposa dele à noite. E a gente vê um outro lado dele, que a gente vai descobrindo, como você falou, né? Quem é no público, como é que a pessoa é no privado ali. Os dois lados, né? Eu acho isso muito legal nesse filme. O dono do bar, ele com a esposa dele, eles estão ali com o caderno de contabilidade, né? Com as contas, e ele tá escolhendo quem ele vai pagar. Ele diz que pagou uma taxa ao fascista tal, aí ele vai ajudar a mulher de um comunista que foi levado pelos fascistas, né? Porque se os comunistas invadirem Budapeste, aí ele vai ter ajudado a mulher do comunista, então ele vai ficar bem com os comunistas. Então, na verdade, ele tá dando dinheiro ali para manter o negócio dele, ele quer se manter bem, quer ter uma vida boa com a esposa dele, e em determinado momento, a gente vê que ele se revela que ele seria o senhor de escravizados, se ele fosse escolher. E aí ele revela ali para a mulher dele ali, inclusive um momento ali de prazer deles, e ele fala isso, né? Ninguém acerta o nome dos escravizados durante o filme todo. Inclusive é muito legal, porque cada vez que eles vão falar o nome, eles falam um nome diferente. Aí o cara fala, vem pra cá que eu sou o seu TikTok, um negócio assim. E aí depois a gente vê também cenas do carpinteiro. Ele foi a pessoa a quem o relojoeiro fez a pergunta, e era a pessoa que mais levou a sério. Então ele chega em casa, ele já parecia um cara mais pacato, é um cara que na primeira parte tinha citado Jesus, tinha levantado o nome de Jesus, e aí a esposa dele também parece uma pessoa mais pacata, leva a vida mais calma, mais humilde. E aí esse cara, o carpinteiro, ele começa a conversar com a esposa dele, perturbar a esposa dele com esse questionamento, né? Quem ele escolheria. E aí ele passa a noite toda sem conseguir dormir, basicamente. E de manhãzinha cedo, quando acorda, o sol já entrando pela janela, acorda ela e fala que ele tinha escolhido ser o senhor de escravizados, que ele seria, porque ele já tinha sofrido muito na vida dele atual, né? Então ele não queria sofrer mais na vida seguinte. E aí, o quarto amigo, né, que é o vendedor de livros, que jogava muito o relojoeiro, falava muitas coisas contra o relojoeiro, era o cara da carne, o cara que tinha trocado o quadro pela carne. A gente descobre que ele estava indo para casa da amante, tem 2 famílias, né? Então esse cara, ele vai para casa da amante, inclusive é uma preocupação dele muito grande com a carne que a amante vai pegar, vai pensando, vai refletindo na maneira dele dizer a ela que a carne não é dela, né? E é uma mulher que tem um esposo também, né? A loucura é essa também. Ele vai para casa da amante e ele sabe que a amante vai pegar a carne que vai ser para ela e para o marido dela. E ao mesmo tempo ele vai lembrando da esposa dele. Então ele chega lá e ele começa a ficar com ela. Ele não tem coragem de dizer que a carne não é dela, né? Ele ensaiou no caminho todo, mas não tem coragem. Aí ele passa a noite lá, a gente vê ele a noite toda lá, ele bebendo,
transando com ela, e durante essa noite dele, de luxúria, a gente vê novamente imagens do quadro, do Bosch. Novamente, vem inserções do quadro. Toda vez que tem inserção do quadro, é um momento meio surrealista no filme, né? E aí tem os momentos de encenação, assim, de pedaços do quarto, a esposa dele encenando, a amante, né? Ensinando também algumas situações ali. E ele tem quase que uma noite muito, muito onírica, assim, quase de sonho, né? Quase de fantasia daquilo. Quase como se ele tivesse um outro universo ali, fantasioso, com várias coisas acontecendo. E ele também revela que escolheria ser o seu de escravizado, né? Inclusive, de manhã, ele tá voltando para casa, ele caindo no chão de tão bêbado, né? Ele cria que seria o seu escravizado, teria poder, não sei o quê. Eu acho até que essa parte da luxúria dele também tem totalmente a ver com o quadro, né? Tem totalmente a ver com o quadro. É Exatamente isso. Porque eu acho que a gente consegue colocar o quadro agora também para discutir o final. Assim como um tríptico, esse filme, ele começa a falar daquela questão, da primeira parte que ele está estabelecendo o cenário. Na verdade, o tríptico, o Jardim das Delícias Terrenas, ele descreve essa história do mundo, né, da humanidade, a partir da criação e a criação do Jardim do Éden, né? Então, você vê na primeira parte do quadro, você vai ver Deus mostrando o Jardim do Éden para Adão e Eva e aqui toda aquela vida que eles podem aproveitar ali. E você vai ver em um segundo momento, né, a humanidade aproveitando de forma desenfreada, né? Então você vai ver realmente a luxúria, a representação da luxúria naquele segundo momento. Então, assim, é uma parte do quadro também que tem bastante detalhe, que se você vai ver, inclusive, quando ele está com a amante, como você acabou de falar, tem uma cena lá de uma personagem com a maçã nas pernas, e a gente vai ver essa representação, não só do quadro, mas essa representação, uma releitura dentro do filme mesmo. E se a gente tem o Éden, né, e você tem a vida terrena voltada para as questões mundanas e não espirituais, segundo a tradição católica, o que vem depois? Você vai ver as consequências daquela vida insensata. Então, é o que a gente vai ver nessa terceira parte do filme também. E eu acho essa terceira parte, assim, como você também falou do surrealismo em algum momento, eu acho que foi super oportuno ele ter escolhido esse quadro, porque o Hieronymus Bosch é considerado pelos surrealistas como o pai do surrealismo, mesmo não sendo desse movimento, porque esse quadro, por exemplo, ele é de 1500, 1504, uma coisa assim. Você vai ver em alguns momentos, principalmente nessa terceira parte agora, representações que são dignas do surrealismo mesmo, né? Pessoas ocas, né? Você vai ver a cavidade interna dessas pessoas gigantes, pessoas de vários formatos. Depois dessas duas partes que a gente já comentou, vai acontecer um momento do filme que eu acho muito parecido com Kafka. Para quem já leu o Processo, em que um personagem, um belo dia, é intimado pela polícia, os agentes da lei falam, você sabe muito bem, você tem que ir, mas ele não faz ideia. Então eles estão lá, em algum momento, né? Eles são chamados, são levados, forçados aí, eu não sei se é para... O que é? Se é uma polícia secreta, o que é aquilo ali? É a guarda. A guarda mesmo, né? Eles vão pro tipo um quartel da Cruz Flechada. Né? Prestar contas sobre alguma coisa que eles não sabem o que se trata. Eles não sabem o que se trata. E aí a gente vai ver a perspectiva dessa história contada sobre outros personagens. Já são os agentes mesmo do poder. Então a gente vai ver personagens conversando sobre o que é que eles objetivam aquilo ali. O que é que eles querem? Na verdade, é uma parte que é bastante chocante, né? Porque tem bastante violência. Mas a gente vê meio que como as coisas funcionam. Então, o objetivo ali também é um objetivo, não é de descobrir nada, não tem que ser descoberto. Houve uma denúncia, né? A denúncia foi do fotógrafo, da quinta pessoa. Eles são chamados para um lugar para ser torturados, são torturados de forma cruel. E o chefe lá do quartel, ele quer aproveitar aquela oportunidade para educar tanto aquelas pessoas, como educar também os subordinados dele, ensinando como é que você deve fazer. Qual o objetivo de se torturar alguém? Jamais é matar. Não é isso, não é matar. O objetivo é outro. Seria muito fácil matar, como ele vai falar nas frases dele. Mas são outras coisas que ele pretende. Ele pretende que aquela pessoa saia dali escorraçada, humilhada, destituída da sua humanidade. E ela vai passar aquilo para frente. Ela é uma formadora de opinião no pior sentido da palavra. Ela vai sair daquela forma e vai
mostrar como é que funciona a máquina do Estado naquele momento. E uma pessoa sem autoestima própria, né? Uma pessoa que não acredita que possa fazer algo contra aquele sistema. Só que aí a gente foi confrontado na primeira parte do filme com a opinião dele sobre isso, sobre ser oprimido ou ser opressor. Então, os 4 ali vão ser oprimidos em algum momento. E ao sair até a chance de sair daquela opressão, daquela tortura, eles podem, com base ainda nessa visão horrorosa, cruel do chefe do quartel, eu posso sair se eu oprimir alguém. Então, eles mesmo oprimidos, eles vão ter a chance de oprimir alguém. Então, assim, realmente, como eu falo, eles tiveram a prova teórica e agora é a prova prática. Vamos lá, vamos responder a pergunta. Exatamente. É que você falou, é porque a questão do senhor de escravizados e o escravizado se resume a isso, a opressor e oprimido, né? A quem tem o poder, quem tem a força e a quem é a vítima, né? A quem aquela força é imposta, né? E isso vai, durante a história da humanidade, vai tomando diferentes personagens, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, ali naquele contexto, nazistas eram opressores, né? E tinham suas vítimas, os oprimidos. E aí eles passam a noite sendo torturados, a noite apanhando. A ideia é que eles saiam dali sem saberem por que eles foram para ali. E o cara também tem que explicar que é simplesmente isso também vai dar a mensagem, passar a mensagem de que o governo pode fazer isso se ele quiser. As pessoas que estão no poder podem fazer isso com quem eles quiserem. Entendeu? Dentro da lei? Dentro da lei, assim inclusive. Como, né? Assim como aqueles, o chefe de escravizados, né? Ele está respaldado pela lei. Exatamente. E aí, o que acontece, né? Tinha outra pessoa que tinha sido capturada, o inimigo da cruz do regime, flechada, né? Do regime, e que ele é colocado em uma sala, né? Inclusive com os braços, cada braço segurado por uma corda no teto, então ele fica em uma posição muito similar à de Jesus na cruz, né? E não é à toa. E então ele fica ali em pé, naquela posição, e o fascista diz que o chefe local ali, né? Ele diz que eles podem ir para casa se cada um der 2 tapas naquela pessoa que estava ali amarrada. Né? Perto do fim da vida, é dada a eles essa chance. Se eles derem os 2 tapas, inclusive eu acho, na minha leitura, os 2 tapas é aquela questão de um tapa na face e no outro. Então, se eles derem os 2 tapas, eles podem ir para casa. E agora, de novo, uma situação, como você falou, de oprimido e opressor. E aí, eles, que a gente tinha visto na noite anterior, se assumirem como opressores, né? Tinham escolhido esse lado, que seriam os seus escravizados. Agora eles vão ter que encarar isso de perto. Porque uma coisa é você falar, né? Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você ver ali na sua frente, né? É agora que agora. Então, eles não conseguem, né? O dono do bar, ele, na verdade, tenta bater no fascista, e é assassinado ali mesmo. O carpinteiro, eu acho que ele tenta dar o tapa, mas não consegue, e é preso, é levado de volta, né, para a cela que ele estava. O vendedor de livro, ele não tem nenhuma reação inicialmente, e o fascista vai, né, se vira para ir embora e manda matarem todos eles, né? E aí o relojoeiro, ele espera. E aí ele vai lá, quase sem nenhuma força, também muito fraco devido à tortura, né? E aí ele dá um tapa na cara dessa pessoa e o outro também, no outro lado da face. E é liberado, né? E isso, enquanto ele vai em direção à pessoa que está amarrada, ao prisioneiro, o vendedor de livros fala para ele não ir, não fazer aquilo, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. E o cara faz, é liberado, né? Vai embora. E o outro é preso novamente, vendedor de livros. E
novamente uma grande questão moral, né? Durante a saída dele, ele tá assim na rua, indo para casa, e aí o prédio onde ele estava, esse quartel, é bombardeado, né? Eu acho que pelo exército soviético, e todo mundo que estava ali, inclusive, né, se ele tivesse ficado ali, ele também teria morrido. E ele vai para casa porque ele tinha, como a gente falou, ele tinha um abrigo, né, de refugiados. É um final ambíguo também. Se você for pensar no termo moralista, né, vamos dizer assim, ele cedeu. Mas, ao mesmo tempo, tinha as razões dele, mas ele foi meio que recompensado na hora que o prédio é destruído. Se ele tivesse ficado, ele tinha morrido, independente da... Sim. Sim. Será que não é aquela questão de você ter realmente... Ele é vingado. De você ter uma missão, vamos dizer assim, um propósito de ajudar os outros, de alguma forma. Então, assim, naquelas... É ambíguo, como eu falei, não é resposta fácil. Porque ele está ali, uma pessoa que vai morrer. Então, ele pode, assim, eu vou manter minha honra, mas em circunstâncias extraordinárias, não tem ações que são fáceis de você prever. Então, assim, em que circunstâncias também ele não sai dali, né? Se ele não sai dali quebrado, ou se dentro da lógica do chefe, ele não sai ali como, ao mesmo tempo que para ele pode ser uma vitória, ele ter conseguido escapar, mas na visão, no plano do chefe do quartel, era o plano dele. Que aquelas pessoas, ele não queria que aquelas pessoas morressem, ele queria que aquelas pessoas saíssem dali destruídas. E ele saiu destruído. Então, assim, quem é que vence? Ele sai com os braços, assim. Quando ele sai na rua, ele sai com os braços, assim, meio para cima, né? Ainda, sem assimilar direito o que aconteceu. E, inclusive, ele é um cara guarda, né? Frente ao quartel. Abaixa os braços, grita com ele, manda ele para casa. Quer voltar? Ele não, ele vai em direção à casa dele, né? E a gente acompanha ele indo para casa, assim, com prédios caindo, né? Bombardeios, exatamente. Não sei nem como é que filmaram aquilo, porque é prédio caindo de verdade. O prédio não é maquete, não é nada, não. É prédio mesmo. E depois eles saem dos escombros, assim. É uma cena bem forte. Talvez entre a questão da elasticidade moral, né? E até onde sua moral... Qual o preço da sua moral, até onde ela vai, né? O que você está disposto a sacrificar em prol da sua moral, o valor dela, né? O quanto ela vale para você. A minha leitura é que ele abriu mão da moral dele para salvar as crianças que ele abrigava já. E uma vitória, vamos dizer, em situações como essa, é você viver mais um dia. Sim, Vai conseguindo, Situação de guerra, né? O prisioneiro que ele teve que bater, se você parar para pensar, era uma pessoa que estava lutando para libertar ele dos fascistas, né? Então ele teve que bater numa pessoa que estava, teoricamente, do lado dele, né? Porque eles odeiam os fascistas. Eles são presos, né? Eles não sabem, mas a gente sabe. Porque em determinado momento eles chamam os fascistas de assassinos e o fotógrafo com raiva reporta isso para os fascistas, né? Aí assim a gente termina de falar sobre o filme, né? Mas o que a gente pode falar um pouco mais ainda? A gente falou da pintura um pouco já, né? E aí que tem essa conotação da parte da religião, da parte de prazer, além da sua vida, aproveitar o que você tem para viver. E as consequências disso, né? Que são realmente assim. Né? E as consequências, você aproveitar os prazeres e depois ali as consequências que é o inferno, né? Inclusive na pintura, eu não sei se no filme mostra algum lado da pintura do Éden, da parte do Éden. Eu acho que ele mostra, durante o filme, os trechos que eles colocam, acho que são mais do meio e do final, que é a parte do prazer, né? Inclusive, prazer sexual mesmo, também. E depois do inferno. O momento que o vendedor de livros está com a amante, que ela coloca aquela, acho que é uma bola, né? Que ela coloca no meio das pernas. Parece uma maçã, mas é uma bola grande. Aquilo é do meio do quadro, que é um momento de luxúria, um momento de luxúria dele, né? No final do filme, o final do filme seria um inferno, né? As consequências dessas decisões que se tomou. As consequências. Né? E o título do filme tem completamente também, tem muito a ver com conversa tanto com o quadro quanto com o próprio filme, com a trama do filme, com os temas do filme. O quinto selo, ele é uma parte do Apocalipse, né? Durante o Apocalipse vão se abrindo os diferentes selos. Por isso que também tem o filme O Sétimo Selo, né? Do Bergman.
Mas o quinto selo, ele fala... Eu peguei um trechinho aqui, eu não sei se essa tradução... eu sou ateu, então eu não conheço nada de Bíblia, mas o trecho que eu peguei aqui, eu acho que está certo, e aí ele fala o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Que é basicamente falando sobre pessoas que perderam a vida por aquilo que acreditavam, né? Que pessoas que deram a vida, mártires, né? Pessoas que deram a vida por aquilo que acreditavam e perguntando quando seriam vingados, né? Se Deus não os vingaria. E aí, no filme, acontece justamente isso, né? Eles dão a vida pelo que eles acreditam, né? Os 3 amigos não conseguem bater na pessoa, no prisioneiro, e a vingança vem depois, né? A vingança, o relojeiro sai, e aí vem um bombardeio e mata ali os fascistas, né? Na vida real, o que aconteceu na história real, né? É que realmente a União Soviética entrou lá, invadiu a Hungria e Budapeste e derrotou o partido da Cruz Flechada, né? E depois iniciou um processo de governo comunista que durou décadas lá. E aí, o título se comunica, né? Tem para mim, essa relação com o filme. E é isso. É uma obra que tudo assim, tudo meio que se comunica, tudo não, acho que não tem nada jogado, acho que não tem nada fora do lugar, né? É algo que é um filme que parece que todas as peças foram bem pensadas, foram bem colocadas. Eu acho muito bom também a gente ver um filme que ele dialoga com outras manifestações artísticas, né? Então, assim, me encantou muito ver essa história do quadro representada. E a gente vê isso bastante, tem cineastas que eles se inspiram muito em composição de quadros para fazer seus filmes. A Almodóvar é um, por exemplo. A gente vê demais isso, é muito fácil identificar. Mas essa aí é muito mais, porque ele não está entrando com uma composição, ele entra como elemento externo. É algo como se estivesse fora do discurso, né? É como se fosse um comentário a respeito do que está acontecendo. Não é um filme para você assistir de forma despretensiosa, jamais. Então, a gente não recomenda que, se a pessoa estiver naquele espírito de vou ver qualquer coisa, não assista esse filme. Mas se você quiser ser instigado de alguma forma, se preparar, analisar, rever, vale muito a pena. Eu acredito que é um filme que você tem que ver mais de uma vez, fazendo uma anotação, buscando a referência. Realmente é um filme que tem uma questão simbólica muito forte, né? Eu acho que a associação que faz com o surrealismo é interessante, sim, porque nada ali está à toa, né? E ele tem uma questão intelectual forte também, né? Então é preciso uma certa bagagem, mas é um desafio. E é bacana você ver isso, você ver filme que te instigue realmente a pensar um pouco mais. Então, assim, foi excelente a tua escolha, adorei ter conhecido, né, a obra desse cineasta. Eu confesso que eu nunca tinha assistido nada dele, mas eu vou procurar, sim, assistir outros filmes. Você vai gostar, ele é muito talentoso. É um cara que realmente tinha muito controle, sabia o que estava fazendo. Ótimo diretor. Pois pronto, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aqui falar um pouquinho, né, dessa obra, O Quinto Selo, de Zoltán Fabre. Eu gostaria de agradecer o Will pela disposição aqui de escolher, estudar tanto sobre o filme e ver que depois bater esse papinho comigo, né? E eu queria convidar vocês que não conhecem o Cineclube, né, que pararam nesse episódio aqui do podcast, que procure ver o conteúdo da gente, que está no YouTube, no Spotify. E se estiver aqui em Fortaleza, entre em contato conosco para participar de uma sessão, que é muito bom ter gente conversando, pensando sobre cinema com a gente. Will, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo.